Bom dia! Hoje a gente vai trabalhar com implicações do suporte, do gênero e o enunciador na compreensão do texto. E aí o objetivo, quer dizer, o do escritor, é que vocês vão trabalhar na aula de hoje, nas duas aulas, que nós vamos ter duas aulas ou três aulas. É identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. E aí, para que a gente possa aprender a identificar essa finalidade do texto, é necessário que você identifique, aprenda qual é a função da linguagem. E como assim? Porque na hora que você vê, dependendo do texto, ele já tem uma função. Então, um texto, uma poesia, um comercial, um discurso, um texto científico, todos eles, quando são escritos, eles têm que ter uma finalidade. E dependendo dos verbos, você vai identificar essa finalidade, se é de orientar, se é de convencer, se é de informar. E aí, para isso, você tem que entender qual é a função da linguagem. É a linguagem daquele texto, ele tem como função de fazer o quê? E para isso, você tem que entender e compreender quais são os elementos da comunicação, porque dependendo da função da linguagem, tem um elemento da comunicação que está em foco. Quer dizer, eu estou tentando apresentar o quê? Eu estou querendo falar o quê? Então, para isso, você tem que saber quais são os elementos da comunicação. Então, por isso, nessa aula, eu vou dividir em duas aulas, porque não vai dar tempo, porque ela é muito longa. E hoje a gente vai estudar quais são os elementos da comunicação e também qual é a função da linguagem. São assuntos que vocês já estudaram, não é novo para vocês. Vocês estudaram nas séries iniciais, estudaram no primeiro ano, provavelmente. Então, é só uma revisão. Mas são assuntos que eu quero que vocês fiquem preparados, que são assuntos que caem muito no Enem. Dificilmente não tem uma prova do Enem que não caia duas ou três questões relacionadas a esse assunto. Por isso que nós vamos trabalhar, vou dividir esse assunto em três aulas, provavelmente. Que vocês vão ter que aprender a identificar a finalidade do texto de diferentes gêneros. Então, vocês vão saber que aquele texto foi escrito para quê, com que finalidade. Então, vamos lá. Conteúdos: gêneros textuais, elementos da comunicação e funções da linguagem. Então, você viu aí que no conteúdo vocês vão estudar gêneros textuais, porque isso é um assunto importantíssimo, cai muito no Enem. Os gêneros você já sabe, que são os textos, os tipos de texto. Por exemplo, tem o gênero poesia, tem um gênero receita de bolo, tem um gênero informativo, tem vários gêneros textuais, do jornalístico, a notícia. Tudo isso é um gênero textual. O artigo de opinião, que nós vamos estudar também esse ano, na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, vamos lá. Vocês sabiam que todo texto se realiza com uma determinada finalidade? Ou seja, tem um propósito interativo específico, quer dizer, todo texto, quando ele é escrito, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade dele? Ele é feito para quê? Para avisar, para informar, para convencer, para emocionar. Quer dizer, ninguém escreve um texto sem ter uma finalidade. Essa habilidade que vocês irão trabalhar agora. Essa habilidade que vocês vão trabalhar agora. O descritor 12 tem como foco identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Espera-se, nessa finalidade, que vocês consigam entender que todo texto tem uma função social e, por isso, pretende, por exemplo, informar ou esclarecer, expor um ponto de vista, refutar uma posição, narrar um acontecimento, fazer uma advertência, persuadir alguém de alguma coisa e etc.
Então é isso, vocês estão vendo que todo texto ele tem uma função. Um comercial, qual é a função de um comercial? No caso aí, vocês sabem que a função dele é persuadir, é fazer você querer comprar algum objeto. E também um aviso, você tem um aviso. Então, qual é a função do aviso? Uma advertência. Então, é isso. O entendimento bem-sucedido de um texto depende também da identificação das intenções pretendidas por este texto. Isso pode proporcionar diferentes finalidades, dependendo da intenção dos interlocutores. Então, vamos lá. Elementos da comunicação. Como eu disse para vocês que nós iríamos, para poder a gente entender, a gente teria que dar os gêneros textuais, que eu já disse para vocês que o que é gênero textual, que nós vamos passar o ano todo falando sobre eles, e também os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então, vamos ver primeiro os elementos da comunicação, que para poder entender a função da linguagem, você tem que compreender os elementos da comunicação. Aí nós temos a comunicação, ela está associada à linguagem e interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Porque você sabe que o emissor é aquele que fala e o receptor é aquele que recebe a mensagem, que nós podemos chamar também de locutor e interlocutor. Locutor é quem transmite a mensagem, que é o emissor, e interlocutor é aquele que recebe a mensagem, que é o receptor. Essa palavra aí é derivada do latim, o termo comunicação, que é communicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação social humana. Porque vocês sabem, a linguagem ela é importantíssima, porque é com ela que nós nos comunicamos. É com a linguagem que a gente se entende, que se compreende. Vocês sabem que as pessoas que são surdas, mudas, elas têm uma dificuldade em linguagem, porque a nossa linguagem geralmente é de som, é a linguagem da fala. E o surdo, ele não ouve, portanto, ele não consegue aprender a falar. E por isso ele tem dificuldade de comunicação. E aí é considerado uma deficiência, igual a pessoa é cega e tem a deficiência de visão. Então, isso é algo que atrapalha na vida desses indivíduos, muitas vezes. Então, para vocês saberem o tanto que a comunicação é importante. Mesmo assim, os surdos, eles se adaptaram e criaram uma linguagem própria deles, que também é uma forma de comunicação, que é a linguagem de sinais que eu já ouvi falar. Então, vamos lá agora os elementos da comunicação. Os elementos que compõem a comunicação são. Então, vamos ver quais são esses elementos. O emissor, que vocês já ouviram falar, que ele é chamado também de locutor ou falante. O emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Por exemplo, neste momento eu estou fazendo essa aula para vocês. Vocês vão receber a aula, portanto, eu sou a emissora, eu sou a locutora ou eu sou a falante. Vocês sabem que nos rádios tem essas pessoas que trabalham em rádio que chama locutor, porque ele está transmitindo a mensagem. E o receptor, no caso aí, é denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Então, no caso aí, o receptor é aquele que recebe, já está dizendo, receptor, que ele também é chamado de interlocutor ou também é chamado de ouvinte. Nas emissoras de rádio, o pessoal chama ouvinte. Meus ouvintes, vocês lembram disso, que alguém já deve ter ouvido um rádio. Então, no caso, neste momento dessa minha aula, vocês serão ouvintes, ou seja, receptor ou interlocutor. E a mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Então, neste caso, nessa aula que eu estou dando para vocês, a mensagem, esse assunto do qual nós estamos falando, é a mensagem.
Nós estamos trabalhando com os elementos da comunicação, então a mensagem é essa, é uma mensagem de informação que eu estou passando para vocês. E o código representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Então, nessa aula, vocês estão observando aí dois códigos. O código da fala, que eu estou sendo utilizada, não é? Que é a língua portuguesa. E nós estamos usando ela através da fala e também da escrita, que são os textos que vocês estão vendo aí escrito. Então, o código é isso. É, no caso, a fala, a nossa língua. O canal de comunicação corresponde ao local, o meio onde a mensagem será transmitida, por exemplo. Aí, no caso, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. Então, neste caso, nossa comunicação está sendo feita através de um canal, e no caso aí seria o celular, que é um meio de comunicação, e tem uma rede social que vocês vão receber essa aula por um aplicativo. Esse é o canal. O contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Aí, no caso, aí, nosso contexto aí seria a nossa sala de aula online, né? Chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor, no caso aí, uma aula, né? E o ruído da comunicação, ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, barulho do local, voz baixa, dentre outros. Essas são algumas coisas que não está muito em alguns estudos, vocês não vão ver nem contexto e nem ruído, porque o contexto está lá dentro da mensagem. Esse aqui, ó, mensagem. Então, vamos lá agora ver a função da linguagem. As funções da linguagem. O que são funções da linguagem? Funções da linguagem são recursos comunicativos que atuam de acordo com o objetivo do emissor, dando ênfase à mensagem que está transmitida em volta do contexto da comunicação que está acontecendo. Então, vamos lá. Tipo de funções da linguagem. Aí diz, as funções da linguagem são divididas em 6, uma para cada uma dos 6 elementos da comunicação. Então, você viu aí a função emotiva ou expressiva, que ela pode ser chamada tanto de função emotiva e também pode ser chamada de expressiva. Então, quando vocês ouvirem ou verem uma questão com essa questão, aí você já sabe que uma é a mesma coisa da outra. Se você emociona, você expressa seus sentimentos. A função poética, que é aquela que você trabalha com a palavra trabalhada. Função referencial ou denotativa, que aí o referencial vem de referente, ou denotativa, que é aquela linguagem do dicionário. Você usa a linguagem, que a palavra tem um significado do dicionário, que a gente chama denotativa, eu já até falei isso esse ano. Função fática, função metalinguagem ou metalinguística e função conativa, não é conotativa, não, conativa ou apelativa. Não vamos confundir conotativa com conativa. Ali no referente eu falei denotativa, mas aqui eu não falei conotativa, eu falei conativa ou apelativa. É outra coisa, não é conotativa não. Conotativa é o contrário de denotativa. Essa linguagem conotativa ela costuma acontecer na função poética, que é quando você usa figuras de linguagem, palavra com sentido que não está no dicionário. Então,
Mas aí a função referencial, ela também pode ser chamada de denotativa, porque é aquele texto que você escreve para informar, e aí usa a linguagem do dicionário, que é a linguagem denotativa. Então, vamos lá. Funções da linguagem, função emotiva ou expressiva. Então, vamos ver o que é função emotiva ou expressiva. A função emotiva ou expressiva é centrada naquele que envia a mensagem, o emissor. O objetivo dessa função é expressar emoções, sentimentos e opiniões daquele que transmite a mensagem. Lembrando que a mensagem não precisa ser facilmente entendida e nem clara. Característica, discurso, presença na primeira pessoa, eu, por ser um texto pessoal e subjetivo. Pontuação, presença de ponto de exclamação, reticência, eles acentuam o aspecto emotivo. Interjeição, presença de interjeições usadas para enfatizar o discurso, porque você sabe que as interjeições elas indicam a emoção, não é? Dependendo de como você se sente. E aí também tem reticência, que é uma forma de pontuação com aqueles 3 pontinhos, não é? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma música, que eu não vou cantar porque eu não sei, infelizmente. Se eu soubesse, eu iria cantar para vocês, como eu não sei, só vou ler o texto. É uma música de Roberto Carlos, ele já chama a música de Emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando para você. E as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, história que eu contei aqui. Então, ele está falando dos sentimentos dele, da emoção dele, tanto que o próprio texto já está falando em emoção, até o nome do texto é emoção. Então, esse texto aí tem uma linguagem emotiva, porque aí, ou expressiva, né, que ele está expressando, que aí já está dizendo, ó, função emotiva ou expressiva. Agora, vamos ver a função da linguagem conativa ou apelativa, ou o nome, apelativa. Aqui é apelar. Vocês já escutaram quando uma pessoa quer muito uma coisa que fica insistindo, alguém diz, já apelou. Então, apelar quando você quer convencer alguém de algo. A função conativa ou apelativa é centrada naquele que recebe a mensagem, o receptor. A atenção é voltada para influenciar, afetar quem recebe a mensagem, ou seja, objetivo de convencer, dar ordem ou conselhos. Neste caso, vocês viram que, enquanto é emotiva, a função está voltada para o próprio locutor, a própria pessoa que está falando, que é o emissor, quer dizer que aí geralmente a linguagem está em primeira pessoa, você está querendo falar de você mesmo, do que você sente. Já a conativa, ela não fala dela, né? Ela fala para outra pessoa. Então, a linguagem está centrada no receptor, naquele que vai receber a mensagem. Aí temos como característica discurso, presença da segunda ou terceira pessoa, tu e você. Imperativo, para afetar o outro, é usado verbos imperativo, que é aqueles verbos que dá ordem, não é? Ou que faz apelo, que pede. O vocativo é um chamamento, presença de vocativo para direcionar a mensagem. E pontuação, presença de pontuações como exclamação. Então, às vezes, você vai usar também a exclamação neste caso. Isso é quando você quer convencer alguém. No caso aqui, neste momento, eu estou usando até de certa forma um pouquinho da linguagem conotativa ou apelativa, porque eu estou querendo convencer vocês, para vocês aprenderem esse conhecimento. Então, vamos lá. Exemplo. Venha aproveitar as ofertas imperdíveis. Compre agora, não perca essa promoção. Acredite na mudança. Vote em mim. Não pisa na grama. Jogue lixo na lixeira. Não beba.
se for dirigir. Então, vocês viram aí alguns avisos, alguns alertas, viram um discurso de político, que também o discurso de político ele usa muito a linguagem conativa, porque ele quer convencer as pessoas a votarem nele. E também nos comerciais, nas publicidades, também usa muito essa linguagem, porque quando compre agora, ou aproveita as ofertas, aí são comerciais, não é? E também a questão aí dos avisos. Então, agora vamos ver a função da linguagem, função poética. Às vezes as pessoas confundem a função poética com a conativa. Ou, aliás, desculpa, com a expressiva. É claro que também existe texto conativo com função poética. Beba Coca-Cola. Aí tem uma função poética, mas também tem uma função conativa. Você viu o verbo aí na segunda pessoa, ti, mandando tomar Coca-Cola, mas é uma forma poética. A função poética é muito confundida com a emotiva, mas cuidado. A poética ela é centrada na mensagem, necessariamente na estética, estrutura da mensagem. Ou seja, o importante é como a mensagem está sendo transmitida. Então, quer dizer, não é necessário estar falando do sentimento da pessoa individual. Pode ser uma função poética, mas falando de uma outra coisa, não é? Então, você tem que tomar cuidado que eles estão se preocupando com a linguagem, com a palavra. Aí diz a linguagem, a presença da linguagem mais conotativa, por palavras mais elaboradas. Como eu falei, conativa é uma coisa e conotativa é outra. Conotativa é o contrário de denotativa, que é conotativa, quer dizer, figuras de linguagem. Palavras, cuidado maior com a melodia, ritmo e sonoridade das palavras, questão da rima, do ritmo, né? Figuras de linguagem, presença da metáfora, da hipérbole, dos sentidos figurados, sinestesia e outras que são utilizadas na hora de fazer, no caso aí, poesias, que é a função poética. Nós temos o exemplo, Minha Alma Tem Peso da Luz, de Chico, de Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela é uma poetisa ucraniana que vem morar no Brasil. Minha alma tem um peso da luz, mas aí pode também ser emotiva, não é? Porque às vezes há predominância, ela está falando do sentimento dela também. Tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Preste quem sabe ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. Então você viu aí a preocupação dela com a figura de linguagem, minha alma tem peso de luz, da luz. Então é figura de linguagem porque a alma não tem peso, né? Tem peso da música, música não tem peso. Então ela usou muito aí a figura de linguagem e também a preocupação com o ritmo, né? Com o som das palavras, se está rimando alguma coisa aí. Então, gente, isso é função poética. Mas também poderia cair numa prova do Enem, que aí seria poética e seria emotiva também, porque ela está falando do sentimento dela, da alma dela. Está falando dela mesma, mas usou uma linguagem poética, por isso que aí mostrou como função poética. Função da linguagem, função denotativa ou referencial. A função denotativa ou referencial tem por finalidade a do enunciador referenciar, informar. Então, ela é centrada no assunto que está sendo transmitido, ou seja, reflete um fato de forma clara e objetiva, sem jogos ou brincadeiras de palavras. É a informação de uma realidade. Característica: linguagem, não há rodeios, é uma linguagem simples e original, de forma direta. Discurso, presença terceira pessoa do discurso. A informação, a mensagem é transmitida de forma clara e objetiva. O contexto é baseado em dados concretos e fatos. Então, vocês viram aí que cada verbo tem sua função também. O verbo aí das pessoas. Da emotiva, primeira pessoa. Da conativa, segunda pessoa.
E da referencial aí, vocês estão vendo que eles usam a terceira pessoa, porque quando vocês forem ler um texto informativo, tanto jornalístico como um texto científico, vocês vão observar que a linguagem aí está sempre usando o verbo na terceira pessoa e também ele está focado no assunto. Por exemplo, quando vocês escrevem a redação do Enem, vocês também usam a linguagem referencial, a função referencial, e usam uma linguagem de terceira pessoa e que também está focado no assunto, no tema da redação que vocês estão fazendo. Então, ela é chamada de denotativa ou referencial, porque está preocupada em falar de um assunto. Aqui nós temos um exemplo trecho de notícia retirado do site da Terra. Rádio de São Paulo é assaltada e crime é transmitido ao vivo. Aí vocês viram a informação. Vietnã ultrapassa Brasil em ranking de exportação no mundo. Falência de gráfica do Enem e crise do MEC causa apreensão. Inscrições do Enem 2019 custará R$ 85. Edital do Exame Nacional do Ensino Médio foi publicado no Diário Oficial nesta segunda. Então, vocês viram que são todos textos informativos e que estão sempre centrados no assunto, na notícia. E aí os verbos, vocês observam que os verbos estão sempre na terceira pessoa, aí, do verbo. Função da linguagem fática. Essa função fática, o que quer dizer? A função fática não se importa com o emissor ou o receptor. É centrada no canal. Não importa por quem, desde que a comunicação aconteça. Importa aqui são os mecanismos convencionais. Então, aí a fática ela já não está centrada nem no emissor e nem no receptor. E nem no assunto. A preocupação deles é saber se as pessoas estão recebendo a comunicação. E as pontuações, a presença do ponto de interrogação em sentenças interrogativas. Discurso, a presença de interjeição e onomatopeia para garantir a interação. E recurso, presença de itálico e negrito para enfatizar a escrita. No caso aí, os itálicos e negrito, eles aparecem quando você está escrevendo. Porque a comunicação ela pode ser feita tanto oral, quando ela é falada, quanto escrita. Então, dependendo de como você quer chamar a atenção de alguém, você coloca uma palavra em negrito. Aqui nós temos os exemplos, que é aqueles que você está preocupada, você diz bom dia, boa noite, oi, tudo bem? Não, é mesmo? E aí, beleza? E o aí? Gente, o aí aparece demais, que é muito chato, mas aparece no meio de comunicação. Os professores, eles usam muito esse recurso, porque eles estão tentando entender se o aluno está compreendendo o que o professor está explicando. Aí a gente diz, entenderam, compreenderam. Mas também tem aquele né, que é muito chato, mas ele também é um exemplo. O alô, eu estou no telefone aí, quando a ligação cai, você fica, alô, alô, estou ouvindo? Tudo isso são esse aí que nós chamamos de função fática, que é a preocupação com o canal, que é o canal de comunicação. Se eu estou fazendo as pessoas me entenderem. Então, quando eu fico usando algumas palavras, tentando fazer vocês entenderem o que eu estou tentando explicar, então. E nós temos a última, é a função metalinguística, ou que é chamada também de metalinguagem. A função metalinguística, ela é centrada no código, ou seja, é a linguagem sendo usada para falar da linguagem. É a valorização da linguagem e do código. Na metalinguagem, o código usa o próprio código para conceituar, determinar o código. Característica. Sua função é explicativa, intuito de explicar. A linguagem, a presença da linguagem dentro da linguagem, uma autoexplicação. Por exemplo, os livros de português, os dicionários, eles são tudo exemplo de linguagem metalinguística, porque eles estão falando da própria língua, eles estão explicando, estão ensinando como é que vocês devem usar a língua padrão. Então, isso aí é função metalinguística. Exemplo,
a pintura de um pintor pintando. Se vocês forem fazer uma prova do Enem, que já aconteceu, de você ver um quadro e no quadro tem alguém pintando um quadro, quer dizer, a própria língua falando a própria linguagem, que é a linguagem da pintura, ali naquele momento, também é metalinguística. A propaganda de uma propaganda. Se você vê uma propaganda fazendo propaganda de outra propaganda, é um exemplo de metalinguística. O filme falando da produção de um filme também é função metalinguística. A fotografia de uma pessoa fotografando também é metalinguística. Mas também uma poesia falando de poesia também é metalinguística. Um trecho do dicionário também é metalinguística. Um trecho de uma gramática também é metalinguística. Então, vocês viram que é o código falando do próprio código, né? Falando da própria... Olha aí, ó, quando diz assim, ó. Metalinguística é sentado no código, ou seja, a linguagem sendo usada para falar da linguagem. É o próprio código falando do próprio código. Então, já vocês compreenderam isso aí, espero que compreendam, porque neste caso cai muito no Enem e vai ajudar vocês. Bom, o outro assunto, o restante, eu vou deixar para uma outra aula, porque essa aula foi muito longa, mas eu espero que vocês assistam. São 30 minutos, 31 minutos, dizem que vocês não gostam de assistir uma aula longa, mas eu espero que realmente seja atraente o suficiente para que vocês queiram assistir. E tenham todos um bom dia.